Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Quinto Conec, Congresso Nacional de Educação na Contemporaneidade. Eu sou Dayana Freitas e vamos conversar um pouco sobre um tema que está muito em alta: aprendizagem, equidade e inclusão. Para a gente começar o nosso diálogo, eu gostaria de fazer duas perguntas para que vocês internalizassem e ao longo do nosso discurso nós vamos responder a estas perguntas. A primeira pergunta é: você já sentiu que se esforçou ao máximo em sala de aula e mesmo assim teve a sensação de que não promoveu a inclusão com seus alunos? Essa é a primeira pergunta. A nossa segunda pergunta é: você já realizou uma metodologia ou atividade que no seu planejamento, na sua cabeça, essa realização seria perfeita e mesmo assim, quando chegou em sala de aula, os alunos não se interessaram por essa metodologia? Pois bem, o nosso diálogo hoje não é sobre culpa, é sobre responsabilidade pedagógica e o poder que a educação tem para mudar a realidade dos nossos alunos. Vou me apresentar um pouco para vocês. Eu sou Dayana Freitas, doutora em Educação, tenho mais de 15 anos de experiência e tive a honra de lecionar em todas as etapas do ensino, desde a educação infantil até o ensino superior, passando por cursos de graduação, mestrado e doutorado. Eu venho falar aqui com vocês com base em experiências reais, não apenas numa metodologia qualquer ou numa falácia sem fundamentos. E aí nós começamos com a primeira pergunta, e essa com certeza vocês já sabem a resposta. Como é o tema da nossa palestra, eu trago aqui para vocês a primeira pergunta: o que é inclusão? Então, segundo Mantois, inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Na escola, na escola inclusiva, professores e alunos aprendem uma lição que a vida humana nos ensina a todo momento, que somos todos diferentes. Se a gente for levar ao pé da letra o significado da palavra inclusão, vem do verbo incluir, juntar, estar junto. E a inclusão na educação é isso, é fazer com que pessoas estejam juntas, mas não apenas fisicamente. A inclusão na sala de aula ela vai muito mais além do que um espaço físico. E essa é a grande dificuldade de se realizar a inclusão hoje no ambiente escolar. Não é apenas inserir, não é apenas estar, e sim fazer com que a realidade de aprendizado seja alcançada por todos que estão ali na sala de aula. E aí eu trago essa frase para vocês. Todos os dias alguém entra na sala de aula já acreditando que não vai aprender. É pesado isso, mas é verdade. Nós sabemos que a realidade dos nossos alunos muitas vezes difere da nossa realidade em termos gritantes até. E muitos desses alunos já chegam na escola desmotivados, sejam por motivos de alimentação, sejam por motivos da própria realidade social e econômica, ou seja até por motivos de falta de inspiração na escola. Muitos de nossos alunos já chegam determinados a não aprender, já chegam na escola cientes de que não vai ocorrer o aprendizado, de que está ali apenas para passar o tempo ou de muitas vezes acreditando que não é capaz. Então vamos lá, o que é que a fundamentação legal fala sobre inclusão no Brasil? Nós temos várias leis e parâmetros que falam sobre a inclusão no ambiente escolar e a inclusão na sociedade como um todo. Pela Constituição Federal, no seu artigo 205, a educação é direito de todos e dever da família, e deverá ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Bem, se nós esperamos que exista a inclusão, a educação com certeza é parte primordial desse movimento de inclusão. E a educação ela já está preconizada na lei, o que significa que a gente nem precisa discutir sobre a importância da educação e sobre a obrigatoriedade da educação para crianças e adolescentes. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, 93/94/96, ela garante o acesso, a permanência e o sucesso escolar, definindo responsabilidade da União, do Estado e dos municípios. Além disso, assegura que todas as pessoas tenham direito à educação de qualidade com equidade. Essa é a palavra-chave da inclusão, equidade.
respeito à diversidade e valorização das diferenças. Além disso, a LDB orienta sistemas e escolas a organizar e ofertar com equidade, prevendo mecanismos de avaliação, financiamento, gestão democrática para a efetivação dos direitos de aprendizagem de todos que estão ali na escola. Então, a LDB ela vem complementar o que já diz na Constituição brasileira e vem assegurar que esses direitos para a educação eles ocorram de forma que consiga abranger toda a diversidade e todo o público que vem acessar as nossas escolas. Além disso, a BNCC de 2018 ela também traz alguns pontos importantes, como os estudantes não partem do mesmo ponto. Isso a gente pode trazer à nossa própria realidade. Nós, como docentes, nós não partimos do mesmo ponto. Nós partimos de realidades sociais diferentes, de realidades de escolas diferentes e de realidades como um todo, né, psicológicas diferentes. Nossos alunos também. Essa diferença de realidade, ela é para todos nós. Então, a BNCC, ela vem lembrar o professor isso. Nossos alunos vêm de realidades diferentes. Eles não partem do mesmo ponto de aprendizagem. Tratar todos de forma igual não garante a justiça educacional, porque nós precisamos de equidade e não de igualdade. Além disso, é necessário oferecer estratégias diferentes para garantir o mesmo direito para todos, que é o processo da equidade. Então, se todos têm direito à educação e cada um parte de um princípio diferente, nós, como docentes, temos que fazer com que todos consigam acessar esse conhecimento de alguma forma. Cabe a nós, como docente, e à escola como um todo, proporcionar esse mecanismo que vai fazer com que os alunos consigam chegar até o ponto principal, que é a aprendizagem. Além disso, nós temos a Lei de Educação Especial, a Lei 13.146 de 2015. Ela reforça a oferta da educação da AEE complementar à sala de aula, promove a adequação arquitetônica e de comunicação e acessibilidade plena e orienta o planejamento colaborativo entre a escola. Então, a Lei de Educação Especial, ela vem agregar as demais leis e normativas de educação que já existem, garantindo que o aluno tenha acesso a essa educação especializada, de acordo com as suas necessidades, além de toda a parte arquitetônica, para que a escola consiga receber esse aluno fisicamente, para que o aluno se sinta realmente incluído na escola, para que esse ambiente seja modificado e adequado para a realidade dos alunos. E principalmente a questão do planejamento. O planejamento escolar, independente de qualquer coisa, ele deve ser feito de forma participativa. Afinal, são vários professores trabalhando com vários alunos. E essa colaboração ela é necessária para que esse complemento consiga fazer com que os alunos realmente alcancem o objetivo principal, que é a aprendizagem. E aí fica mais uma pergunta para vocês pensarem. Por que a inclusão e equidade não ocorre em todas as escolas e em todas as salas de aula? Se nós já sabemos que a lei garante esse direito e que nós temos várias leis e normativas que vêm acrescentar e contribuir ainda mais para essa lei de inclusão, por que muitas escolas ainda não cumprem isso? Por que muitos profissionais ainda não conseguiram se adequar e conseguir realmente fazer com que a inclusão ocorra na sua escola, na sua sala de aula? Outra pergunta. Qual o tipo de aluno que exige estratégias pedagógicas diferenciadas e que precisam para garantir a inclusão e a equidade? Bem, quanto a essa segunda pergunta, a resposta é muito clara. Todos os alunos. Todos os alunos merecem uma atenção especial. Lembra o que a BNCC disse agora há pouco? Nenhum aluno parte do mesmo ponto. Se nenhum aluno parte do mesmo ponto e se todos os alunos aprendem de forma diferente, como é que eu posso tratar uma sala de aula igual? Então, todos os alunos necessitam de adaptações, todos os alunos necessitam que essa aprendizagem faça parte da sua realidade. Então, um professor não pode simplesmente chegar com o mesmo conteúdo e aplicar em todas as salas de aula, se cada sala de aula vai ser um mundo diferente, vai ser um mundo à parte.
É necessário que essa inclusão ela ocorra para o aprendizado. A gente não pode achar que inclusão é apenas aceitar pessoas com algum tipo de deficiência física ou mental. Nós temos que entender que inclusão é fazer com que pessoas diferentes em um único ambiente se sintam acolhidas e que possam aprender de maneira equitativa. Então, é necessário que o professor tenha esse olhar mais detalhado, é necessário que o professor possa ter mais atenção ao seu conteúdo para que todos os alunos sintam-se abraçados por ele, sinta que esse conteúdo tem uma relevância significativa para a sua aprendizagem, mas que também faça com que esse aluno tenha sentido em estar ali naquele ambiente. E aí eu trago para vocês algumas teorias e autores que falam sobre aprendizagem, equidade e inclusão. De cara, trago para vocês Paulo Freire, que ele fala que a educação não transforma o mundo. A educação muda pessoas e pessoas transformam o mundo. Essa é uma das frases mais conhecidas de Paulo Freire e que representa a grande realidade da educação como um todo. Não é a educação por si só que vai fazer diferença. É o que a gente consegue fazer com as pessoas, que transformam essas pessoas e aí sim, essas pessoas transformam o mundo. Nós, como docentes, nós viemos de uma realidade de sala de aula muito diferente do que nós encontramos hoje, principalmente no que se refere à inclusão. Eu, por exemplo, não tive em minha sala de aula, enquanto aluna, na época que eu estudava educação básica, eu não tive nenhuma pessoa com nenhum tipo de deficiência física ou mental, intelectual, enfim, porque a escola não recebia esse tipo de aluno. Nós viemos de uma realidade social, no que se refere à inclusão, muito diferente da realidade de hoje. Por isso que muitos professores sentem dificuldade de ter essa aceitação, essa reciprocidade, esse acolhimento com os alunos que possuem algum tipo de necessidade, porque não fez parte da nossa realidade de sala de aula como aluno. Mas isso não quer dizer que a gente não possa mudar, pelo contrário, isso não dá respaldo algum. Nós, como docentes, precisamos atender a essas necessidades e as mudanças que a educação proporciona. E fazer com que essa mudança ocorra em sala de aula é o primeiro passo para fazer com que essa mudança ocorra na sociedade. Se a partir do momento que esses alunos, todos os alunos, se sentem acolhidos e respeitados em suas diferenças em sala de aula, nós conseguimos fazer com que essa sociedade também seja melhor. Quanto a Piaget, Piaget traz um ponto muito importante. Aprender é construir, aprender é a relação com o meio. Já Vygotsky, ele traz que aprender é a relação com a sociedade. Ele traz mais para a interação com as pessoas. Já Gardner, ele fala da aprendizagem como um processo diverso, através das suas múltiplas inteligências, através de várias fontes de conhecimento e formas diferentes de conhecimento. Todos esses autores, eles trazem algo em comum no que se refere à aprendizagem. A aprendizagem ela ocorre de forma múltipla, não apenas de uma única forma. A aprendizagem não se dá apenas por um ambiente, ela se dá pelo ambiente, pela interação e pelos processos. E aí, quais são os desafios da equidade e da inclusão nas escolas? Lembra aquela perguntinha que a gente fez agora há pouco? Por que essas escolas e por que alguns profissionais não conseguem realizar a inclusão? Bem, vamos tratar disso agora. E sobre esse aluno que não quer aprender? Por que ele não quer? Esse aluno talvez ele não queira aprender por conta de vários fatores socioambientais. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente faz um mapeamento dessas dificuldades, dessa realidade socioeconômica, socioambiental dos alunos, então nós podemos trazer 4 pontos importantes. Primeiro, a questão da raça. Estudantes negros apresentam maior taxa de evasão escolar, menor acesso às oportunidades educacionais de qualidade em comparação a estudantes brancos. Com relação à classe social, alunos de classes socioeconômicas mais baixas têm menos acesso a recursos, infraestrutura escolar, apoio extracurricular, impactando no desenvolvimento e permanência desse aluno na escola. Outra questão extremamente importante é a questão de gênero.
Meninas enfrentam desafios como estereótipos de gênero, menor incentivo em áreas de exata, maior exposição à violência, entre tantas outras coisas. E aí você combina esses três impactos, entre tantos outros impactos. Então, essa mistura de raça, gênero, classe social e tantas outras desigualdades faz com que a realidade desse aluno se torne muito mais difícil. Por que esse aluno não quer aprender? Muitas vezes esse não querer aprender já vem da sua própria realidade. É um aluno que já está desmotivado, que já não tem esperança. Ele chega na escola e não entende qual o significado dele para a sociedade, qual o seu significado para a vida. Então, esses alunos chegam desmotivados e eles não vão querer aprender, porque na realidade eles não querem mais nada. São pessoas que já vêm sofrendo de realidades que é causada por uma sociedade que nós fazemos parte. Então, se esses alunos já chegam na sala de aula desmotivados, o nosso problema é muito mais fundo. Para que ocorra essa igualdade, essa equidade no aprendizado, o problema é muito mais fundo. Nós temos que lidar com realidades que, inclusive, nós nem sabemos que existem. Nós nem temos o conhecimento de tudo o que acontece com os nossos alunos. E isso faz com que a educação se torne mais complicada, mais difícil. Não é fácil fazer com que essa sala de aula se torne tão acolhedora quanto a gente espera. Essa realidade social ela vai impactar diretamente no que o professor vai fazer em sala de aula. Mas sim, gente, há esperança. Imagine todos esses impactos que eu acabei de falar, ainda mais combinados com algum tipo de deficiência. Então, além de todos os fatores, quando nós paramos para pensar no nosso aluno com algum tipo de deficiência física, deficiência intelectual, nós temos que entender que aquele aluno não é apenas uma pessoa com deficiência. Ele é um ser humano e esse ser humano está inserido em algum contexto social. E qual é o contexto social que esse aluno está vindo? Então, o que acontece muitas vezes é que o professor olha para aquele aluno com deficiência e pensa apenas no fator da deficiência dele. E esquece que aquele aluno ele é um adolescente ou uma criança que tem família e que essa família vai ter uma interação positiva ou negativa e que ele tem amigos e que ele tem uma casa e tudo isso faz com que a realidade dessa pessoa seja a realidade dele. Nós não podemos comparar indivíduos porque cada um tem a sua própria realidade. E quando essa realidade, que nem sempre é perfeita, ainda vem acompanhada de algum tipo de deficiência e muitas vezes de pais que não sabem lidar com essa deficiência, a sala de aula reflete isso. Sobra para o professor, né? Quando falamos em inclusão, não estamos falando apenas de rampas de acesso ou alunos com deficiência. Falamos de currículo, falamos de atitude, falamos de políticas públicas e, principalmente, de uma escola que reconhece que todos aprendem, mas de formas diferentes. Nós temos que aceitar que a aprendizagem ela ocorre de maneira diferente. Vários teóricos falam sobre isso. Na realidade, todos os teóricos falam sobre isso de vertentes diferentes. Se a aprendizagem ela não ocorre da mesma forma, o ensinar não ocorre da mesma forma. E aí tem outra pergunta também. Qual o maior desafio com relação à inclusão e equidade dos alunos? Lembra que a gente já falou sobre isso? E às vezes o desafio está na prática. Na prática, vamos falar agora dos docentes. Primeiro ponto, a formação inicial e continuada. Sim, a formação inicial e continuada, ela pode ser um grande desafio. Indo pela formação inicial, a base, nós sabemos que o currículo ele foi adaptado, ele sempre é adaptado de acordo com o seu período. Quem se formou há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, sequer ouviu falar de inclusão no currículo da sua graduação. Isso é uma realidade contemporânea.
E muitas escolas trazem apenas uma ou duas disciplinas que abordam sobre esse tema. Não faz com que a inclusão seja um tema interdisciplinar dentro do próprio currículo da graduação. E aí vem a parte da formação continuada, que muitos professores têm dificuldade de realizar essa formação continuada porque o município em que eles trabalham não fornece essa formação continuada, né? Resistência cultural e atitudinais. Sim, dependendo de como essa pessoa aprendeu, de como esse docente teve a sua vida, isso vai influenciar diretamente na sala de aula. Isso não justifica, isso influencia. E muitos desses professores não estão dispostos a mudar o seu comportamento, até porque já estão em fim de carreira, já vou me aposentar, não tem para que eu mudar, enfim. E quer que a sala de aula seja a mesma. Aquele papelzinho na mão, escrevendo no quadro, querendo que o aluno copie, achando que isso vai favorecer algum tipo de aprendizagem. Recursos didáticos adaptados. Muitas vezes a escola não tem nem o básico para que o professor exerça sua função. A realidade da maioria das salas de aula brasileira, principalmente no que se refere à escola pública, é apenas o quadro, o professor e o quadro. Em alguns casos, livros didáticos, mas muitas vezes esses livros didáticos não estão disponíveis nem para todos os alunos. Então, esse é o básico, é o que mais se encontra nas escolas públicas brasileiras. A falta de estrutura e a falta de estrutura adaptada, de recursos didáticos adaptados, com certeza se torna um grande desafio para a prática docente. E aí nós temos mais outros dois pontos. A sobrecarga dos professores, que isso aí é um assunto que daria uma palestra específica, eu não vou nem me ater a esse tema. Então, a sobrecarga do professor de ter que trabalhar muitas horas em várias escolas para poder dar conta de tudo e para poder fazer com que obtenha um salário mais significativo. Isso com certeza atrapalha nesse desenvolvimento de uma dinâmica que seja mais equitativa. E além disso, a própria questão da avaliação escolar, que também é um grande desafio. Cada escola tem suas regras no que se refere à avaliação dos alunos e muitas escolas ainda seguem modelos engessados, onde utilizam métodos arcaicos e até mesmo desfavoráveis para a avaliação dos seus alunos. Então, esse aqui são apenas 5 pontos que tornam a prática docente difícil no que se refere à equidade e à inclusão dos alunos em sala de aula. E aí, quando a gente fala da realidade do professor, a gente sabe que falta tempo, falta formação e falta apoio. Só que também é importante lembrar que quando um professor muda o olhar, ele muda o destino. A partir do momento que o professor entende que aquela pessoa ali na sala de aula não é apenas um número, não é apenas uma caderneta, uma chamada, e passa a tratar aquele aluno como um ser humano, o processo de educação naturalmente muda. Estratégias para educar de forma equitativa, elas vão muito mais além do que algo muito rebruscado. Às vezes, essa inclusão e essa equidade está no respeito, está no ouvir o aluno, está em entender a realidade daquela sala de aula. A maior barreira da inclusão nunca foi a deficiência. A maior barreira da inclusão é acreditar que a escola não é responsável. Quando a escola acredita que a inclusão não é culpa dela, a inclusão não acontece. É necessário que a escola como um todo, todos que fazem parte da sociedade escolar, entendam a importância da inclusão, entendam a importância da equidade para esse processo de ensino-aprendizagem. E quando cada um se responsabilizar pela sua parte, pelo que é capaz de fazer, pela sua responsabilidade nesse processo, a inclusão ela acontece. E aí algumas práticas pedagógicas e avaliações formativas podem ajudar nesse processo. Nós temos aí metodologias ativas, nós temos aprendizagem personalizadas, nós temos avaliação formativa contínua,
Nós temos a questão de evitar padronizações rígidas e o principal ponto, um olhar mais atento. Essas 5 coisas, relativamente simples de fazer, permite que a inclusão e a equidade ocorram na sala de aula. E aí cabe a cada profissional tentar fazer isso e até mais do que isso, para que os alunos se sintam verdadeiramente acolhidos nesse processo. E aí eu trago aqui os últimos pontos para vocês. A aprendizagem, equidade e inclusão como um compromisso pedagógico. Então, a equidade, a aprendizagem e a inclusão, ela tem que ser uma ação realizada por todo o corpo docente. Aprender é um direito de todos, isso já está na Constituição, a gente sabe. Equidade não significa tratar todos iguais, e sim proporcionar ações, atitudes, equipamentos para que cada um consiga alcançar o seu aprendizado. Inclusão não é um processo único, é um processo contínuo. Não é algo que eu faço hoje e não faço amanhã. Para que a inclusão ocorra verdadeiramente, isso tem que ser um processo natural, um processo contínuo. Algo que faça parte do meu dia a dia como ser humano e como professor em sala de aula. E sim, o professor ocupa um papel central como mediador dessa aprendizagem, mas ele não é o único responsável para que ocorra a inclusão na escola. Ensinar de forma inclusiva é reconhecer que a diversidade ela é regra e não uma exceção. Nunca podemos pensar que isso é algo apenas de um indivíduo, e sim é algo de todos, todos nós somos diferentes. E respeitar essa diferença, essa diversidade social, econômica, religiosa, enfim, todas elas, faz com que a educação seja mais significativa. Quanto aos desafios, esperanças, perspectivas para a escola inclusiva, eu trago aqui alguns pontos para vocês. Os desafios, eles são reais e sempre vão existir. Os desafios, eles vêm desde a formação, recurso, tempo e condições de trabalho. Mas sim, as possibilidades também são reais. Não podemos focar apenas no problema, e sim nós devemos focar na solução. Temos barreiras e temos dificuldades, mas sim somos capazes de reverter tudo isso. Pequenas mudanças na prática diária geram grandes impactos na aprendizagem dos alunos. A inclusão começa na sala de aula, mas se fortalece na ação coletiva da escola. A educação inclusiva não é apenas fazer tudo perfeito, nunca vai ser isso. Mas sim fazer com que cada ação dessa ganhe um destaque e não desistir de ninguém. Esse é o mais importante. Não é fazer tudo perfeito para todos. É não desistir de ninguém ao longo do caminho. E para finalizar, eu trago essa frase para vocês de Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Se o nosso aluno ele não reconhece a sua importância social, ele não sabe a sua própria importância, o seu significado em uma sociedade, para que a educação vai servir para ele? Nós temos que fazer com que nosso aluno ele entenda o seu papel social, o seu papel como ser humano, para que ele reconheça sua importância. E a partir daí ele possa traçar um rumo para a sua vida. E sim, a partir desse momento a gente consegue transformar uma sociedade. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Essas são algumas de nossas referências. Agradeço a todos que assistiram e até o próximo Conec.